Bom dia! Vamos aproveitar esses segundinhos enquanto a turma vai entrando para trazer atenção para a sua respiração, para o seu corpo, percebendo como você está se sentindo. Para desenvolver mindfulness, tudo que a gente precisa é de um corpo respirando e uma mente com vontade de prestar atenção nele. Assim que a gente desenvolve os músculos da atenção, da concentração, da presença. Então vamos lá. Prometi hoje falar um pouquinho sobre bom dia para quem está entrando, sobre um pouquinho de ciência. Eu queria começar dizendo assim, eu não sou cientista, muito menos neurocientista, mas acompanho os principais movimentos que acontecem e esses benefícios, essas práticas, isso é conhecido há milênios, né? E a gente pode dizer que nas últimas décadas, aí, nos últimos 40 anos, 40 e poucos anos, que a ciência começou a pesquisar e isso vem crescendo, né? Na década de 70 você contava nos dedos de uma mão. E agora já são 1000 e tantos por ano, e crescendo esse número, né? Exponencialmente. E eu vou trazer um pouquinho disso para vocês. Richard Davidson é ele é psicólogo por Harvard e fundou o Centro para Mentes Saudáveis na Universidade de Wisconsin. É um dos labs talvez mais ativos, um dos maiores na pesquisa de mindfulness, meditação, um neurocientista. Ele fala que alguns desenvolvimentos nas últimas décadas impulsionaram muito os estudos em neurociência com meditação. E quais são esses impulsos, descobertas? Primeiro, a neuroplasticidade. Antigamente se acreditava que o cérebro mudava ao longo da idade e depois ficava meio fixo. Né? E agora todas as pessoas, idosos, qualquer idade, a gente descobriu que com a prática o cérebro se molda aquilo que você está fazendo. Então mesmo que inconscientemente você esteja fazendo, independente do que você está fazendo, o cérebro está se moldando aquilo. E quando a gente pratica meditação, atenção plena, mindfulness, ocorre mudanças na estrutura física do cérebro. Várias medições já foram feitas. Do mesmo jeito que o músculo apresenta plasticidade, se você ficar fazendo exercício, ginástica, você vai ficar com o corpo todo formatado. O cérebro também apresenta essa plasticidade. Hipocampo relacionado à memória fica mais espesso, ínsula relacionado à autoconsciência, empatia também ganha corpo. E aí o interessante que tem tudo a ver com um dos principais benefícios da meditação é uma região que tem o córtex pré-frontal responsável pelas funções executivas da mente, cognição. Ele é responsável por integração de várias coisas, mente e corpo. E
é o CEO da mente, aquele que toma decisão. A gente pode falar isso. A amígdala, que fica ali no centro, não é a amígdala na garganta, a amígdala no cérebro, é o cérebro reptiliano, aquele responsável por um sistema de alarme, de radar, que dispara os alarmes. É o cérebro, chamado cérebro reptiliano, né? Aquelas reações do tipo lutar, fugir, congelar. E o que eles mediram? Tem até um nome que eu anotei aqui, porque eu nunca tinha ouvido falar. Fascículo uncinado. Então, é uma região que integra esses dois. E eles mediram fortalecimento dessa região. Ou seja, a sua habilidade, córtex pré-frontal, de perceber as emoções, o alarme, né, tocado pela amígdala, pelo reptiliano, esse circuito se fortalece, ou seja, você passa, isso é central em tudo que nós estamos falando, a perceber as emoções no momento que elas surgem, ter a consciência disso, instantes, segundo, menos de um segundo. E córtex, escolha, você passa a ter escolha. Ou seja, a gente diminui nossa reatividade, impulsividade para uma escolha consciente. Tá? Então, isso é o campo da neuroplasticidade. O outro campo que ele comenta é epigenética. Eu estava dando um curso intensivo de fim de semana, tinha um colega meu geneticista, doutor, pós-doutor, já deve ser livre docente, não sei exatamente, mas que continua lá na Exalc, especialidade em genética. Ele estava no curso intensivo de fim de semana, eu perguntei para ele o que era isso, para ele me explicar se era isso mesmo. Ele falou, não, é exatamente isso. O que é? Exatamente, nós não vamos entrar no detalhe, porque aí teria que consultar ele, ou um outro colega. Mas, qual que é a descoberta importante? A expressão, a manifestação de uma determinada carga genética não é fixa, né? Ela depende de outros fatores. Tem alguns estudos, 8 horas de prática, um dia, já muda a expressão dos genes, tá? Então, isso é uma coisa boa, porque a gente tem aquela coisa, minha mãe era assim, meu pai era assim, então também sou assim, você decreta, né? Não. E é assim, né? Para uma determinada carga genética, você propiciar um ambiente de paz, de tranquilidade, de bondade, de harmonia, a manifestação é uma. Se você proporciona inconscientemente um ambiente de tensão, raivoso e etc., a manifestação é outra. Assim que eu interpreto isso. Terceiro ponto. Saúde física e mental, ou seja, cérebro e corpo, é uma via de duas mãos. Um influencia o outro. Isso tem uma frase famosa, né? Mens sana in corpore sano, né? Mente sã em corpo são. Não adianta você só cuidar do corpo se você tiver com sensações de ansiedade, de muito estresse e não sei o quê. A atividade física vai ajudar, sem dúvida, influencia, via de duas mãos. Mas é importante a gente cuidar das duas coisas, porque elas se influenciam mutuamente, tá? Essa é o terceiro componente que ele falou. O quarto, né, essas 4 descobertas que impulsionaram as pesquisas. Desculpa. A bondade é inata. A gente já nasceu com ela. Vários estudos mostram bebês de 6 meses, eles medem isso. Com essa
bondade inata que já vem com a gente, já vem no nosso pacote. E aí é uma questão de reconhecer e cultivar. A gente já falou sobre isso e tem vários outros estudos mostrando melhoras no sistema imunológico, relacionamentos, criatividade, tomada de decisão, quando você cultiva essa bondade, sem se tornar ingênuo nem permissivo. Desculpa, tá dando um tempinho aqui. Eu vou correr rapidinho com Daniel Siegel. Ele é neuropsiquiatra formado em Harvard e mudou para a Califórnia e montou um centro de consciência atenta, Mindful Awareness. Grande pesquisador, escreveu um monte de livros, é uma pessoa bem conceituada também. Ele e o Richard Davidson junto que falam que não sabemos ainda explicar exatamente como a mente funciona, né? Os bons neurocientistas, cientistas são essa pegada humilde de saber o que eles estão descobrindo, mas ainda falta muita coisa. Ele citou um estudo que a meditação foi mais efetiva do que medicação em tratamento de adolescentes diagnosticados com déficit de atenção. Redução de estresse, isso é uma coisa já bem conhecida. Melhora no sistema imunológico. Né? Imunidade melhora com a prática da meditação. Redução da pressão arterial e melhora no sistema cardiovascular de uma maneira geral. Redução da inflamação. E um outro ponto que ele tocou é reduz a velocidade do envelhecimento. Tem o tal do telômero, que fica na pontinha dos cromossomos, ele vai se reduzindo com o tempo. E a prática, mediram que a prática diminui essa redução, diminui a velocidade do envelhecimento. Você vai continuar envelhecendo, um dia vai largar esse corpo, isso vai continuar acontecendo, tá? Mas é um indicador dessa interação saúde física e mental e reduzindo a velocidade do envelhecimento. Muitos estudos ainda são indicativos. Vocês sabem que, como em qualquer atividade humana, a ciência também tem a ciência bem feita e a ciência feita, como a gente fala, nas coxas, né? Mais ou menos. Então tem muitos estudos que não têm aquele rigor necessário, tem outros mais bem feitos. Então eu trouxe um resuminho aqui. Nós vamos fazer um exercício rapidinho para... Eu não ia fazer exercício nessas lives, mas aí a turma pediu, então estou fazendo umas práticas curtas, tá bom? Vamos fazer 1, 2 respirações mais longas, profundas, verificando sua postura. Quem quiser pode deixar os olhos semicerrados. Quem preferir pode fechar. Fique uns instantes com a sua respiração nas narinas.
Expanda a sua atenção para o corpo todo. Perceba seu corpo todo funcionando, respirando. Das plantas dos pés ao topo da cabeça. Leve sua atenção para a respiração no abdômen. Enquanto a respiração acontece naturalmente, perceba as sensações físicas causadas pela respiração no seu abdômen. Permita-se sentir-se massageado por essa respiração, por esses movimentos gentis no seu abdômen. À medida que acontece a inspiração e a expiração, a expansão e contração do abdômen, massageando seu corpo. Receba essa massagem com alegria, com gentileza. Sinta ela massageando todo o seu corpo. Devagarzinho, vamos voltando, abrindo os olhos. Pessoal, não tem. Bom, agora todo mundo está com mais tempo. Todo mundo não, a maioria das pessoas, né? Tem gente que continua na correria. Mas mesmo quem está na correria, principalmente quem está na correria, você pode praticar na cama, antes de levantar. Dá uma espreguiçada, abraça os joelhos e dá uma passeada pelo corpo, fica com a sua respiração no abdômen, nas narinas. 5 minutinhos, 10. Você vai começar um dia diferente. E lança um desafio para você, né? O tamanho que for viável para você. Vou praticar por 30 dias para ver o que acontece. Por 4 meses, 6 meses. Schwarzenegger disse que falou, vou meditar por 1 ano, quero ver o que acontece. Ele parece que adorou, mas se pôs o desafio de praticar. Então escolhe uma técnica, né, meditação mindful ou qualquer outra, e fica com ela por um tempo, para você perceber os resultados por você mesma, por você mesmo. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tenham um excelente dia.
Amanhã, né? Amanhã nós vamos falar sobre fazendo amizades. Vocês vão ver com o que a gente vai fazer amizade. Tá bom? Então tenham um excelente dia. Obrigado pela presença, pela atenção e fiquem em paz. Obrigado.